Hoje eu vim conversar com você sobre os riscos dos investimentos florestais. Tiago, gostei muito da ideia da Radix. Poxa, eu poder lucrar contribuindo com o meio ambiente, unir rentabilidade e sustentabilidade, que legal. Mas isso não é arriscado? Não tem risco nesse investimento? Sim, é claro que tem. Todo investimento tem risco. E se alguém disser para você o contrário, desconfie. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os riscos do investimento florestal. E se a floresta pegar fogo? Essa, com certeza, é uma das maiores preocupações de qualquer uma das pessoas que estão pensando em investir com a Radix. A primeira coisa que eu quero é te tranquilizar quanto a esse risco. O risco de incêndio na agricultura como um todo é muito diminuído. Isso acontece porque com as técnicas de manejo florestal adequadas, nós fazemos aceros, temos caminhões-pipas nas nossas fazendas, temos funcionários treinados como brigadistas para segurar a propagação do fogo e prevenir que ele tome conta de qualquer parte da nossa floresta. É claro que esse é um risco natural que as pessoas têm em mente, mas eu quero te tranquilizar que esse risco é bem mitigado com o bom manejo florestal. O risco é zero? Não, nada é 100% seguro, nada é 0% de risco. Viver é arriscado. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que o risco no investimento florestal não é só um risco negativo. Existe um risco positivo também. Correr riscos não é ruim. Empreender é arriscado? Sim, você pode abrir uma empresa de qualquer coisa. Tem chance de dar certo, tem chance de dar errado. Investir é arriscado? Ora, até na poupança já teve problemas no passado histórico do país de pessoas que até se mataram por riscos ocultos na poupança. O que você precisa não é fugir do risco, é entender o risco que você está correndo. E é justamente para isso que este vídeo está sendo gravado. Eu quero que você entenda, antes de investir com a Radix, exatamente quais os riscos que você tem no nosso investimento florestal. O risco de fogo, como eu já comentei, é um risco existente, mas muito mitigado pelo bom manejo florestal. Todas as nossas fazendas têm equipes treinadas no combate a incêndio, tem toda a prevenção feita com aceros e com todas as técnicas mais utilizadas para se combater o fogo. Isso diminui o risco de incêndios a quase menos de 1%. É um risco que você pode ficar tranquilo. No risco do fogo, nós temos outros riscos no investimento florestal. É o risco, por exemplo, de pragas. Há o risco de que uma praga danifique parte das nossas florestas de mogno africano? Sim. Mas é justamente por isso que nós escolhemos o mogno africano para ser o veículo dos nossos plantios. O mogno africano, por ser uma espécie que vem da África para o Brasil, ela é muito resistente às pragas que atuam aqui no Brasil. Ou seja, essa espécie tem muitas poucas pragas que a atacam no Brasil. E todas essas pragas são de fácil controle com o correto manejo florestal. É por isso que o mogno é conhecido na literatura brasileira como uma árvore muito resistente a pragas. Isso também diminui o risco do seu investimento. Tiago, não tem risco nenhum de uma praga destruir uma ou outra árvore do mogno africano? Claro que tem. Todos os riscos que eu falar aqui não são zero, mas são bastante mitigados pelas nossas ações de manejo florestal. Outro risco comum nos investimentos florestais é o risco de que as árvores tenham um mau desenvolvimento. Às vezes por questões de solo, às vezes por falta de chuva, às vezes por problemas decorrentes de nutrientes na árvore. Isso tudo também é controlado pelo correto manejo florestal. Se faltar chuva, a gente molha. Se faltar nutriente, a gente coloca adubação. Se faltar alguma outra coisa, nossos técnicos, nossas equipes fazem análise de solo para que a gente possa fazer o melhor cenário possível para as nossas árvores. Até agora, de riscos negativos, de riscos que podem comprometer um pouco a lucratividade do seu investimento. Eu quero te deixar tranquilo que todos esses riscos, além de serem mitigados, ainda que ocorram, deixam o seu investimento muito atrativo. Nós falamos aqui que a média de expectativa de rentabilidade dos investimentos florestais é na faixa de 12% ao ano mais inflação. Historicamente tem sido assim e todas as nossas projeções levam em conta isso. Isso quer dizer que a gente tem até uma margem, que se der algum problema, que se algo aconteça, a gente vai estar lucrando bem. Basta você imaginar quanto é que está a taxa Selic hoje, quanto é que rende o seu dinheiro aplicado na poupança ou num tesouro direto, por exemplo, rende muito menos do que isso. Então, nós temos ainda uma margem para que você, ainda que aconteça algum problema, tenha um retorno suficiente. E falando agora dos riscos positivos. Tem risco bom de se correr. Investir em árvores, nós falamos aqui, por exemplo, que um dos riscos negativos é as árvores se desenvolverem menos do que o esperado. Mas também tem o risco, olha que legal, delas se desenvolverem mais que o esperado.
E se elas se desenvolverem mais que o esperado, se elas estiverem melhores, você vai lucrar mais. Tem o risco do mercado de madeiras ficar cada vez mais escasso, e nós acreditamos sinceramente nisso. Com a tecnologia, tamanho cada vez mais difícil de desmatar florestas nativas. E aí florestas replantadas como essa serão essenciais para que o mercado possa atender às suas demandas por madeira. Com a população crescendo a cada dia, cada vez o uso da madeira sendo mais comum, a gente precisa de cada vez mais madeira no mercado. Ou seja, o preço da madeira tende a subir. Dessa forma, se há uma valorização no preço da madeira, é um risco positivo para o seu investimento. Todas essas projeções, que a gente está falando de 12% ao ano, podem ser muito maiores se, por exemplo, o preço da madeira subir. Outra coisa legal é que normalmente os preços das madeiras são cotados em dólar ou em euro, que são moedas fortes. Ou seja, variações cambiais também podem ser muito vantajosas para esse tipo de investimento. É uma maneira de diversificar os seus investimentos, investindo não só de maneira sustentável, mas também pensando nessa relação de câmbio. Ah, Thiago, e se o dólar se valorizar muito, se o euro se valorizar muito, pode até ficar mais difícil para você viajar, mas você vai ficar feliz porque o seu investimento em floresta está ganhando cada vez mais, está rendendo cada vez mais. Ou seja, eu quero que você entenda os riscos do investimento florestal para que você tome a melhor decisão possível. Está com alguma dúvida? Está com algum questionamento? É comum. Investir em florestas é algo novo no Brasil, apesar de ser algo já muito tradicional na Europa e Estados Unidos. É por isso que nós estamos aqui à sua disposição. Coloque no comentário aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você ainda não viu explicação nos nossos vídeos aqui no canal, que nós vamos gravar um vídeo para ajudar você a investir com mais tranquilidade e segurança. O que eu quero é que você consiga colocar nos seus investimentos mais rentabilidade e sustentabilidade. Você vai ver que investir em árvores é muito legal. Acompanhar o desenvolvimento dessas árvores nos nossos relatórios a cada 3 meses te dá uma alegria imensa. Eu já vi árvores como esta, desse tamanho, há pouco menos de 2 anos atrás, quando a gente colocou elas aqui nesse solo. A cada vez que eu venho na fazenda, a floresta me surpreende, com árvores mais bonitas, mais fortes, mais resistentes e mais belas. Eu quero que isso também seja uma constante na sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.